Bom dia, águias! Como é que vocês estão? Carnaval, terça-feira, amanhã, quarta de cinzas, muita gente viajando. Mas hoje, na parte de investimentos, vamos falar, né, sobre alguns trechos do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Vocês conhecem esse livro? Cara, foi um dos melhores livros. Eu vou citar uma parte, né? Muito provavelmente tem a ver com você que está vendo esse vídeo. Você que se fala que é uma pessoa que não tem sorte, uma pessoa azarada. E uma parte desse livro ele situa a deusa da boa sorte. Essa é a reflexão para aquelas pessoas que têm muito talento, têm muito estudo, têm muito esforço e aquela pessoa não consegue adquirir um nível de patamar que ela deseja. E muito contrário disso, tem pessoas que não têm a mesma qualificação, não têm o mesmo estudo, e essas pessoas elas conseguem atingir níveis, por assim dizer, extraordinários. Mas por que isso acontece, galera? É um fenômeno até maluco, sabe? A deusa da boa sorte, ela é como se fosse uma energia oculta e ela ama homens e mulheres de ação. Ou seja, se você não tiver muito talento, mas você tiver ação, for uma pessoa que está sempre agindo, você tem muito mais chance de lograr êxito na vida que uma pessoa que é informada, tem muito estudo, mas só que essa pessoa não tem muita ação. É uma pessoa que pensa com o lado mais cartesiano assim, do cérebro, muita teoria, sabe? Por isso que você vai ver muitas pessoas qualificadas que em posições muito abaixo do que merece e pessoas pouco qualificadas numa situação muito melhor. Por quê? Porque essas pessoas elas tiveram atitude, tiveram perseverança, se arriscaram, porque muitas vezes a maioria das pessoas elas têm mais medo de perder do que a coragem de arriscar e ganhar. Ou seja, o medo de perder ele acaba sendo muito maior e é um evento que ele paralisa a maioria das pessoas. E no mundo dos investimentos acaba sendo a mesma coisa, porque muitas pessoas elas têm medo de perder, pensam que vão investir, que vão ter prejuízo, como na verdade isso seria uma alavancagem para a sua vida, sabe? Porque não tem segredo. Infelizmente, a gente está aqui nessa vida só de passagem. Muitas pessoas se perguntam que a média de idade do brasileiro 70, 60, acredito que agora um pouco mais, né? Com o IDH um pouco mais alto, 80 anos. Mas galera, se você soubesse que hoje, o dia de hoje, seria o último dia da sua vida, o que você faria? O que você não faria? O que você se arrependeria de não ter feito? Aquela pessoa, aquele parente, aquele amigo que você não conversa há anos e você talvez queria se desculpar, queria dar um abraço naquela pessoa, falar quanto aquela pessoa é importante. Se você descobrisse que hoje é o último dia da sua vida e não desse mais tempo de fazer nada disso, sabe? Essa foi uma reflexão muito boa assim que me fez ter, principalmente essas épocas assim de carnaval, Natal, Ano Novo, que muitas vezes você vê as pessoas
só voltadas em um fim, o prazer imediato, mas será que talvez a vida é só isso? Será que às vezes você não tem que abdicar do seu prazer momentâneo para ter uma liberdade geográfica, financeira lá na frente? Isso me fez refletir muito bem, galera. Infelizmente, quando você tá numa situação que, precisando de ajuda, de um apoio, o primeiro pessoal que some é parente, principalmente parente. Aquela galera que geralmente você só vê em aniversário, vê num velório. Infelizmente, acaba sendo assim. E a vida, infelizmente, é assim também, né? Por isso que é importante você aprender novas maneiras de multiplicar a sua renda. Porque, galera, a vida não perdoa. Não perdoa. Às vezes, se você estiver numa condição muito favorável, boa, as pessoas vão gostar de você. Mas, infelizmente, se você estiver numa situação atolado em dívida, precisando de uma ajuda, você pode ter certeza que a maioria das pessoas que você pediu ajuda, pediu um apoio, essas pessoas, elas vão se afastar de você, porque isso acaba sendo do ser humano, infelizmente. Acaba sendo do ser humano, né? Sei. Pode ser que você também tenha essa semente, porque naturalmente o ser humano ele tem a tendência de sempre pensar em si. E se você não estiver bem, as pessoas, não sei se muitas vezes inconscientemente, elas acabam se afastando de você. Entende? Por isso que é muito bom você ter uma reflexão sobre a vida. Porque, infelizmente, as pessoas elas vêm e vão, né? Tem muitas pessoas que, em vez de amar as pessoas e usar as coisas, elas amam as coisas e usam as pessoas. Infelizmente é assim. E quando a pessoa ela chega num ponto que ela tem uma situação boa e ela entra pro mundo da luxúria, né? Famosa ostentação, ela acaba ostentando. E consciente, de uma forma direta ou indireta, ela vai acabar atraindo esse tipo de pessoa para ela, entendeu? Pessoas que amam as coisas e usam as pessoas. Eita, barulhão. Que é ao vivo com barulho mesmo. E essa fica a reflexão, galera. Será que é esse tipo de pessoa que a gente vai querer para nossa vida? Pessoas que tentam se aproximar da gente ou não? Ou seja, não é só o fator investimento, também é importante. Mas se você não souber ter um conhecimento geral sobre a vida, porque tem muita pessoa aí que recebe uma herança, recebe um dinheiro de família, sabe? Tem posse, mas se essa pessoa ela não tiver um controle emocional, saber onde alocar esse dinheiro, onde investir, infelizmente essa pessoa está fadada a ruínas. Porque tivemos exemplo aí de vários ganhadores aí de loteria que em 2, 5 anos eles voltaram numa condição muito pior do que estavam. Por quê? Porque não adquiriu a habilidade de ter educação financeira. Porque a educação financeira, ela é um estado muito maior do que só receber e pagar contas.
ela é um estado emocional. Ou seja, se você tem a compulsão de fazer muitas compras, talvez isso tenha um pouco a ver com a sua educação financeira, mas tem muito mais a ver com o seu emocional também. Ou seja, se você também não procurar trabalhar o seu lado emocional, infelizmente o seu lado financeiro também não vai bem. Ou seja, por isso que é muito importante você ter um conjunto na vida. Lado emocional, financeiro, espiritual. Porque, galera, é um tripé. Não adianta você estar bem física e não estar emocional. Tá bem emocional e financeira e espiritualmente você também não tá bem. Não adianta. Tem que ser um trabalho conjunto. Tem que ter uma comunicação entre as áreas da vida, porque uma área sem a outra completa, você não completa o seu objetivo. De que adianta você estar bem, estar numa condição boa, ter um bom trabalho, se você não cuida da saúde, se você só come porcaria, se você é um glutoso, só come doce, gordura, coisa que vai te fazer mal, não adianta. Ou seja, a vida ela é muito mais do que um fator. Ela é um conjunto de fatores que um aplicado isoladamente não vai mudar a sua vida, não vai mudar. O que vai mudar a sua vida vão ser, o que a boa sorte vai fazer que mude a sua vida. Claro, não existe sorte, a sorte é você quem faz, mas foi o que estava implícito no livro. É você ter ações progressivas em diversas áreas da sua vida, e quando chegar o momento certo, por você ter ações, a deusa da boa sorte acontece. Ou seja, é você estar preparado no lugar e na hora certa. Porque é muito mais fácil a pessoa ela ter sorte, uma pessoa que já vem se preparando, uma pessoa que já vem estudando, do que uma pessoa que vai levando a vida empurrando com a barriga, sabe? Ou seja, fica a reflexão para hoje. Será que eu venho sendo uma pessoa de atitude? Será que eu venho sendo uma pessoa de ação? Será que a minha mente não está me enganando? Porque, galera, acreditem, nossa própria mente engana a gente. Às vezes você tem certeza que está no caminho certo e não está. E às vezes você pensa que está no caminho errado e está no caminho certo. É uma doideira, né? Ou seja, então fica essa reflexão pra gente hoje, hein? Será que eu sou uma pessoa de ação? Ou será que só tô passando pela vida? Fica essa reflexão pra gente aí. Galera, bom carnaval, bom fim de semana, né? Daqui a alguns dias, né? Que hoje é uma terça-feira com cara de sábado, né? Amanhã é quarta de cinzas. Mas fica essa reflexão pra gente aí. Valeu!